Flamengo demitiu Vitor Pereira, né? Pagamento da multa, 15 milhões de reais. Agora, quem o Flamengo deve contratar para assumir o comando técnico? JJ é o preferido e o favorito para assumir essa função, né? Então, será que o JJ vem? Lembrando que o JJ ele tem contrato com o Fenerbahçe até dia 31 de maio. Então, só no final de maio que o contrato do JJ com o Fenerbahçe acaba. Será que JJ, ele vem antes ou não? O Flamengo não está disposto a pagar a multa dele, né? Será que ele vem antes ou não? Lembrando que ele está disputando título lá ainda, né? Então, a situação é muito difícil. O Flamengo fica querendo ou não à mercê do JJ, né? É uma coisa que eu não quero. O Flamengo é muito maior que o JJ. Mas eu vejo que no momento JJ é o único cara que tem, vamos dizer assim, peso e tamanho para segurar essa panela de pressão que hoje, atualmente, é o Flamengo, né? Então, vambora RG aqui, mais uma opinião do Mauro César Pereira, Thiago Asmar e Wanderlei Nogueira Vampito também sobre essa demissão do Vitor Pereira, que já estava planejada há bastante tempo, né? Crédito a Jovem Pan Esporte Link. Então vambora pro vídeo. Mauro César Pereira, seja muito bem-vindo. Você pediu para chegar atrasado hoje para fazer essa apuração. Sempre é mais importante para a gente a informação. O que falar para o torcedor rubro-negro nesse momento, Mauro? Jorge Jesus realmente deve vir para o Flamengo ou é muito difícil na sua opinião? Bem, boa tarde a todos aí. Peço aí desculpas pelo atraso, mas por motivo de força maior, né? Porque essa notícia oficial, ela saiu por volta de 11 horas, né? Quando as redes sociais do Flamengo oficializaram a demissão do Vitor Pereira, né? Como eu dizia aqui ontem, né? Tinha gente disputando para ver quem dava a primeira notícia, que é mais ou menos o seguinte, ó, amanhã o sol vai nascer. Todo mundo sabe que vai nascer o sol, tem notícia nenhuma. Né? Em algum momento o Vitor Pereira vai ser demitido, todo mundo sabia. A questão era como, quando, quem vem, etc. Bem, demitido o técnico, aliás, é até importante frisar, ainda, ao contrário do que tem sido dito, inclusive até eu estava trabalhando com essa informação, eu apurei agora que não, na verdade, nem houve conversa ainda com o Bruno Macedo, com qualquer representante do técnico português sobre o pagamento da multa, que gira em torno, na verdade, de 8 milhões de reais, fora o que ele já recebeu. Por isso deve dar em torno de 15. Acho que é o montante total. A informação que me deram agora é que... Do que ele recebeu de salário? Não, aí salário, luva, não sei, falam em 15. O que eu apurei agora, com uma fonte importante do clube, que são cerca de 8 milhões a serem pagos. Eu vou tentar detalhar mais isso no decorrer do... Acabei de pegar essa informação agora no elevador, subindo aqui. E, bem, o Bruno Macedo, que é o representante do Vitor Pereira e também do Jorge Jesus, não era do Vitor Pereira, passou a ser justamente quando foi para o Flamengo. Ele deve chegar em 3 dias, ou seja, lá para sexta-feira ao Brasil, e aí eles vão começar a conversar. Foi igual com o Paulo Souza, eles demitiram e depois foram resolver. É óbvio que o técnico português está numa situação muito confortável para negociar, porque ele foi demitido. O próprio comunicado na rede social do clube é uma demissão, né? Você está comunicando publicamente que o cara está fora. Então, a rescisão foi unilateral. Obviamente, ele tem aí o direito de exigir integralmente aquilo que o contrato reza e, obviamente, vai fazê-lo. A questão aí é como vai pagar e tudo. Sempre tem uma conversa. Paga à vista, paga parcelado, paga em tantas vezes. E como o próprio Bruno Macedo tem boas relações com o Flamengo, vide Jorge Jesus, agora Vitor Pereira, eu imagino que isso não vai ser muito complicado. Complicado é que é dinheiro que o Flamengo fica pagando de multa. Acho até que na contratação do Vitor Pereira, como ele não saiu assim super em alta no Corinthians, apesar de o Corinthians propor renovação, queria ficar com ele, houve quase Esperou até o final. Uma comoção, né, e tal, embora tenha feito um trabalho, irmão do presidente, aquela coisa toda, embora o trabalho dele não tenha sido mais do que razoável, mas no ano passado, até eu dizia aqui, insisto, foi aquém daquilo que deveria ser, eu pelo menos esperava, ele não estava surfando uma onda assim de sucesso. Então acho que o Flamengo poderia tê-lo convidado, eu te ofereço uma condição de trabalho melhor, que eu tenho condições de te dar jogadores melhores, ou vou te pagar em dia, que é que eu só pago em dia, vou te pagar um bom salário, mas a multa vai ser baixa. Vou te dar de multa, sei lá, 2 salários, 1 salário, sei lá. Como o Flamengo fazia no começo. No começo da gestão dessa equipe, ainda quando era o Bandeira de Melo, era sempre assim, multas baixas. O próprio Mano Menezes, quando saiu, ele pagou acho que 2 salários ao Flamengo, que era uma coisa bilateral, né? Olha, eu te mando embora 2 salários. O Flamengo fazia esse tipo de acordo. Uma vez um dirigente me falou uma coisa assim, ô Mauro, o que é mais comum? O técnico pedir demissão ou o clube demitiu o técnico? Não, o clube demitiu o técnico, muito mais rotineiro isso. Então, por isso que a gente trabalha com multas baixas, porque é muito mais fácil a gente demitir do que o cara pedir o boné. Isso, do ponto de vista do clube, fazia até um certo sentido, né? Não estou dizendo se é certo ou errado, estou só passando uma informação. E não tem sido assim. A multa é alta, vão ter que pagar. Eles entendem, embora também não concorde com isso, estou passando só informação, por favor, não entenda isso como opinião.
que se o clube depois tem sucesso e ganha competições, e corrige o rumo, esse dinheiro se dilui no faturamento que aumenta muito. Vídeo ano passado. Saiu o Paulo Sousa, deu certo com o Dorival, prêmio de Copa do Brasil, prêmio de Libertadores, arrecadação, aumenta sócio-torcedor e tal, valoriza jogador, como o João Gomes, aí vende jogador. Então, de fato, esse valor fica pequeno, entre aspas, dentro do bolo do dinheiro que você pode ganhar. Mas é sempre um risco, você pode não ganhar nada. Com o Renato Gaúcho na demissão do Rogério Ceni, não ganharam nada. Então, é quase um cassino, né? Você está arriscando na roleta ali para ver o que acontece. O Flamengo, como eu disse ontem, ele precisa de um não do Jorge Jesus para dar calma para a torcida. Embora isso não vá funcionar, porque o Jorge Jesus disse não em 2021, quando os caras foram lá na casa dele conversar com ele em Lisboa, antes de contratar o Paulo Sousa. E depois, também, no ano passado, fizeram outra vez uma pequena sondagem, mas não havia possibilidade, já estavam no Fenerbahçe, numa dessas intermináveis trocas de treinador. E é o que eles vão fazer de novo. Vão de novo atrás do Jorge Jesus para ouvir o não. Eles sabem que vão ter o não. Eles vão ter o não do Jorge. O Jorge não vai sair do Fenerbahçe. Ele está a 10 jogos de terminar o campeonato, ele tem 6 pontos para o Galatasaray. Há uma semana ele estava com a corda no pescoço, muito perto de ser demitido, justamente pela derrota vexatória que o Besiktas impôs ao Fenerbahçe com 10 homens. Estava 1-0 para o Fenerbahçe, foi expulso o Wellington, ex-zagueiro do Flamengo, o Besiktas ficou com 10, 6 minutos do segundo tempo. Com 10 homens, o Besiktas, na casa do Fenerbahçe, fez 4-1. É parecido com o Fla-Flu, né? Aí no final, o Fenerbahçe descontou, terminou 4-2. Ele quase foi demitido, ele estava pela bola 7. Mas na quinta-feira tinha um jogo da Copa da Turquia. Aí aquela história, pô, manda embora agora, tem um jogo, valia a vaga na semifinal. Mantiveram, ganhou, foi a semifinal. Tem 4 semifinalistas, obviamente, nenhum deles é Galatasaray, nenhum deles é Besiktas. O Fenerbahçe, times de menor expressão. Então, em tese, ele é um favorito, está perto de ganhar um título. Há 5 anos sem ganhar nada lá, o presidente está louco por uma taça. O presidente é muito rico também. É o mais rico da Turquia, então ele está louco por um troféu. E o Jesus também está louco por um troféu, porque ele não ganha nada desde que ele saiu do Flamengo. Então os dois precisam de um título. Claro que a Copa da Turquia não tem a importância que tem um campeonato turco, mas é uma possibilidade. E no campeonato, como faltam 10 rodadas, e eles venceram ontem, eles agora voltaram a pensar, bem, são 6 pontos para o Galatasaray. Tem um confronto direto. Se vence, cai para 3. Uma derrota do Galatasaray, não estamos na briga. É parecido com o Arsenal e o Manchester City, que agora o Arsenal empatou no final de semana com o Liverpool. De novo, o City passa a depender só dele para alcançar, porque tem um confronto direto. Então, ele tem aí 2 meses quase de trabalho, que dia 28 de maio é o último jogo, e está em 2 frentes. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Mas ele vai mandar sinais que sai, porque ele joga muito bem esse jogo. Nossa. Então, na imprensa de Portugal, por exemplo, hoje tinha lá informações de que há uma proposta de renovação de contrato. Na Turquia, o que fala é o contrário. É que ele ia ser demitido semana passada e ganhou uma sobrevida. Justamente pela vitória na Copa da Turquia, e ontem ganhou o jogo também fora de casa. Então mantém ali, respirando quase que por aparelhos no Campeonato Turco, mas com chances reais de ganhar a Copa. Então ele pode ganhar um troféu pelo menos. E está em 2 frentes. Então por isso ganhou aí um pouco mais de tempo, porque a derrota do Besiktas quase gerou uma demissão do Jorge Jesus. E como tudo passa pelo presidente, o que eles dizem lá é que as decisões são muito assim, passionais. Parece futebol brasileiro, né? Quando tem lá um mecenas, um dono, um presidente que manda em tudo. Ah, manda embora, manda vir, agora troca. Meio Abramovich também na época do Chelsea, vai decidindo. Não mandou embora, ficou. E ele ontem até deu declarações lá que ama, também para o presidente do time turco, do Fenerbahçe. Então, assim, ele não vem agora. Ô, Mauro, mais uma pergunta. Ele não vem agora. Porque a multa rescisória é baixa. Não, porque falta pouco tempo. O problema não é a multa. A multa não é problema. O problema Você acha é que ele não vai voltar. Eu duvido que ele vá largar. A não ser que o cara do Fenerbahçe fale assim, olha, eu tô quase te mandando embora, tô de saco cheio de você. Não adianta você puxar o meu saco aqui. Você não acha que é muito mais para ele? Jorge Jesus falando que o presidente pediu que eu pensasse melhor. Quer dizer, se ele fica ou se ele sai. Onde saiu isso? Onde saiu isso? Na imprensa portuguesa. Opa! Bingo, né? Mas você não acha que é muito melhor para ele o Flamengo que o Fenerbahçe? Para ele. A questão é o seguinte. A questão é o seguinte, ele está perto de ganhar pelo menos uma taça, ele não ganha nada desde então, e ele está na Europa, gente. É isso aí. Ele está na Europa. É um título para um time europeu. Moeda também, não? A moeda também. E os salários dele lá, segundo o pessoal lá da Turquia, é uma coisa assim colossal, que é dinheiro livre de imposto, assim. Você acha que ele não vem agora? Pesado. Ou você acha que... Eu acho que depois do campeonato ele viria. Mas são 2 meses, não dá para o Flamengo ficar 2 meses com o Mário Jorge treinando no time. Até lá, 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, sei lá quantos jogos da Libertadores, já pode estar eliminado da Copa do Brasil. Quinta-feira vai ser o técnico do Sub-20. Então, assim, o Flamengo não pode esperar. É igualzinho a situação do Paulo Sousa. Quando o Paulo Sousa foi contratado, antes foram ouvi-lo. Ele falou que não podia largar. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. Foi dito pelo João de Deus na coletiva e na nota oficial do Benfica. Vou cumprir o meu contrato.
Ou seja, agora não dá. O Flamengo não podia esperar o meio do ano, ficar 6 meses com quem? Ninguém lá de técnico, tinha que contratar alguém. Aí foram atrás de outro técnico e contrataram o Paulo Souza. Não estou aqui dizendo se foi certo ou errado contratar o Paulo Souza, estou dizendo que só contrataram o Paulo Souza porque o Jorge Jesus não quis vir. E naquele momento, ele estava prestes a ser demitido pelo Benfica. A crise era grave e ela se concretizou dias depois com 2 derrotas para o Porto. Uma pelo Campeonato Português e outra pela Taça de Portugal, até aquele famoso jogo que o Marcos Braz aparece lá na cabine, todo sorridente, na cidade do Porto, vendo o time do Jorge Jesus apanhar dentro de campo. Aquilo até criou uma animosidade de repente. Aí ele volta ao Brasil depois no Carnaval, tem aquela história lá da entrevista, que para mim aquela entrevista, está falando com o jornalista, não está pedindo off, está falando o quê? O Renato Muniz Prado publicou, aí foi no programa de televisão, enfim, várias aparições e várias declarações. Veio aqui com o lança-chamas, não com o extintor. Então, a chance do Jorge Jesus, isso é informação, os dirigentes vão tentar. Se, para surpresa geral, ele falar, tá bom, eu topo, paga a multa, eu vou amanhã para o Rio de Janeiro, já dou treino depois de amanhã. Eles vão pagar o que for pelo Jorge Jesus? Eu acho que, assim, o que for eu não posso afirmar, né, o Filhaço? Porque o que eu digo é o seguinte, a gente sabe que vai ser caro. Vão pagar, claro que vai ser caro, vai enfiar a faca e rodar. Ele vai pedir tudo, vai pedir o CT. O mesmo salário que tem lá. Assim, eu acho que pode acontecer. O mesmo salário de lá eu acho impossível. Eu acho que pode acontecer. Existe uma resistência do Landim que já está engolindo esse sapo. Não está engolindo porque o sapo não foi servido, mas o sapo ele já está preparando a garganta para engolir. Porque o Landim ele tem aí uma resistência ao Jorge Jesus. Assim, o Landim tem vários defeitos, mas aí eu acho até que ele tem essa dose de razão, pela maneira que ele saiu do Flamengo. O Flamengo fez um esforço para renovar com ele no meio da pandemia, no começo da pandemia de 2020, renovou o contrato. De repente ele chega e fala que vai embora. E ele manteve durante todas as finais do Carioca, né? Flamengo e Fluminense também, né? Todo ano tem sido Flamengo e Fluminense. Ele não dizia nada do que ele ia fazer. Nem o staff dele, a equipe dele, sabia. Pessoas que trabalhavam com ele, os portugueses da equipe, 6 caras que eram da equipe dele, alguns colegas lá no Rio, assim, que tinham mais contato, e tinham esses caras assim, tem um cara do WhatsApp, conversa, vai embora, não vai. Ele não fala para ninguém, nós não sabemos. Por exemplo, aluguei apartamento novo aqui no Rio, tá arriscando ter que alugar, devolver, porque pode ser que eu vá embora, se ele for embora eu vou também. O outro arrumou uma namorada, de repente, lá, o cara solteiro, tá com a namorada nova e tudo, pô, como é que eu faço? Talvez tenha que terminar o namoro, porque a mulher mora aqui, eu vou voltar para Portugal, esse homem vai me levar embora. Porque é assim, o técnico leva a equipe, a não ser que o cara queira romper. E falar, vou ficar por aqui sem emprego, sem nada. É difícil, o cara trabalha no vácuo do treinador. É assim que funciona. Então ele não falou para ninguém. E na última hora ele falou, estou indo embora. Então o Flamengo não conseguiu. Ele poderia ter preparado, olha, eu estou inclinado a aceitar. Questão pessoal, eu estou muito isolado aqui, pandemia, minha família não pode vir visitar. Ele já tinha na época 60 e poucos anos. Era o grupo de risco maior, né? Início da Covid, gente, não tinha vacina, não tinha nada. Eu não posso ir na rua, eu fico sozinho no apartamento, estou ficando deprimido, ficou aquele tempo todo sem poder treinar. Pode ser, ele teria argumentos. Mauro, mas o Flamengo efetivamente só trabalha com o nome dele hoje? Não, vou chegar lá. Estou tentando explicar porque eu estava ouvindo o programa e eu estou vendo que ele está muito ansioso, não quero... vai no aeroporto, já falou. Ele pode passar mal. Mas você viu a cor da camisa? Não, mas agora... Ele falou que a cor da camisa é hematoma. Ele pode passar mal. Não, mas eu quero até falar, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Sim, quero falar é para a Turquia pegar ele. Que também é cômodo para a diretoria do Flamengo falar que vai atrás. Você falando, né? E de uma forma que sabe que ele não vai aceitar. Vamos ser diretos. Eles foram atrás em 2021. Eles foram na casa do cara, conversaram com o cara e eles confirmaram. O João de Deus fala. O Jorge esteve ontem. O Jorge esteve ontem com os nossos amigos do Flamengo, com o consentimento, autorização, o conhecimento do Rui Costa, presidente do Benfica. E foi dito a eles que nós vamos cumprir o contrato, nós vamos embora. Horas depois dessa declaração, numa entrevista coletiva que foi dada pelo João de Deus, porque o Jorge Jesus estava suspenso, então foi auxiliar, que nem foi domingo, o Fernando Diniz não deu entrevista, foi auxiliar, porque estava suspenso. A entrevista pré-jogo. Sai uma nota oficial do Benfica, confirmando tudo que foi dito pelo profissional, ou seja, o Benfica, o Jorge Jesus, confirma. Por que fizeram aquilo? Porque já começou um burburinho lá, o Jesus vai embora, vai voltar para o Brasil. Aí tentaram, e encerrou ali o assunto. Foi um erro da diretoria. Aí no dia 20... Foi um erro da diretoria. Então, ficaram dando entrevista em Portugal. Aí a outra... Podiam fazer tudo discretamente também. Isso aí é a coisa que veio depois. Sim, jogaram mas que eles procuraram. Não, o modus operandi eu não concordo, mas que eles foram lá e foram atrás dele, foram. Ele não quis, é um direito dele, cara. Ele não viu, não, eu quero terminar aqui. Mas ele já estava para ser demitido, como acabou acontecendo. Os 2 jogos com o Porto eram muito ameaçadores para o Benfica, porque o Porto vinha muito melhor que o Benfica e ele já estava pela bola 7, até porque quando ele volta para lá, ele já encontra a resistência de grande parte da torcida do Benfica, que até hoje não engole por ele ter ido para o esporte posteriormente. Então ele não é... Aqui ele é quase unanimidade entre os rubro-negros, poucos têm resistência, por alguma razão, o Jorge Jesus. Em Portugal já não era assim, agora mais ainda. Muita gente não gosta dele. Então ele já tinha essa má vontade de muita gente para com ele,
E a situação era de quase uma demissão. Então, eles procuraram de fato. E agora vão fazer de novo esse movimento. Vão falar com o Bruno Mazzarri. Já deve estar falando nessa hora. E vão ver a resposta. E é provável que ele diga, olha, eu não posso ir antes de terminar aqui a temporada. Tudo indica que o Flamengo trabalha já sabendo que deve ouvir esse não. Como eu falei ontem, ele quer o não para falar, olha, gente, eu procurei o cara não quer. Agora, ele pode ficar vazando para a imprensa de Portugal, para alguns amiguinhos aqui ou ali, que não, eu amo o Flamengo, eu vou quando eu quiser e tal. Acredita quem quiser. Né? Até porque quando você vaza informação por amigos, né, é porque você está querendo passar uma versão conveniente para você. Só trouxa acredita, sinceramente. Porque é evidente que, o cara está tentando manipular a informação e manipular a opinião pública. Isso é uma coisa óbvia. Você está tentando o quê? Jogar uma isca para o pessoal pensar, né, como depois, muita gente até hoje não aceita a informação de que foi procurado pelo Flamengo quando o próprio Benfica e o auxiliar dele disseram que tiveram a reunião. E ele não quis vir, e é um direito dele. Tá? Agora, não sendo ele, o nome é Jorge Sampaoli. Não tem Tite, não tem outro nome. O nome número 1, só vão para outro nome se o Sampaoli não acertar com o Flamengo. Eles vão atrás, eu diria o seguinte, eles já vão atrás dos dois a partir de agora. Com a demissão do Vitor Pereira, juntos, eles vão procurar um já sabendo que deve vir ou não e já vão começar a conversar com o outro. Então, o Jorge Sampaoli, na minha visão, é o nome factível. Está livre do mercado, tem uma casa em Búzios, gosta de morar no Rio de Janeiro, é quase um brasileiro que não fala português, porque já treinou 2 times aqui. Então, o Landim gosta. O Landim gosta. Mauro, que terá uma multa gigante também ou não? Aí eu já não sei, né? Rapidinho, mas vai ser o contrato. Aí vira adivinhação. Mauro, não, mas preciso voltar aqui. Está falando sobre a situação do Flamengo nesse momento. Pode. Então, o Fausto perguntando sobre a multa. Eu não sei, porque eles nem sequer conversaram sobre o contrato. Não, eu digo isso que é cômodo. Isso é cômodo para um cara do tamanho de São Paulo, que é. Mas se os dirigentes tiverem a cabeça agora, eles vão tentar uma negociação diferente. Porque o São Paulo também foi demitido do Sevilha, ganhou uma multa milionária. Ele não está também alta. É isso que o Flamengo também não está sabendo negociar bem. Porque assim, o clube para o Vitor Pereira era uma oportunidade tremenda. O Vitor Pereira não ficou no Corinthians, gente. Não foi porque o Corinthians não queria, o Corinthians queria. Porque ele sabia que a chance no Corinthians era pequena de competir com o Palmeiras e com o próprio Flamengo. Porque o Corinthians não poderia dar jogadores a ele, como ele gostaria. Por isso que ele não ficou a história da sogra, a historinha do Boitatá. O site Meu Timão publicou isso em novembro, antes dele sair. Que ele não deveria ficar justamente por conta dessa questão, que ele queria mexer no elenco. O Corinthians não queria fazer mudanças que custam dinheiro, tem que rescindir contrato e tal, de jogadores antigos no clube, e contratações, não poderia fazer também. Então, o Flamengo, para ele, era uma tremenda oportunidade. Poderiam ter feito um contrato que protegesse mais o clube, sabendo do risco de ser mais um fracasso, especialmente pelo que acontece ali, como foi com o Domenech e Paulo Souza. Você viu que saiu ontem, né, hoje é terça, que o Not Forest pode querer o Sampaoli, ao mesmo tempo que o Vitor Pereira é demitido e... essas coisas sempre surgem, né? Ano passado no Chelsea, o Abel Ferreira. Não, você leu isso, que eu digo, quando o Vitor Pereira perde o título, o Flamengo perde o título, já cogitou a saída dele, todo mundo só esperava um momento. Aí, eu já vi ontem, comecei a ler, Not Forest quer o Sampaoli, que pode ser um nome que o Flamengo possa estar interessado. Sim. Pode ser coisa plantada também, né? Claro. Para valorizar mais ainda. Claro, né? Isso acontece o tempo todo. Agora, o nome factível é o Sampaoli. O Sampaoli também não está numa condição que ele, acho eu, né? Ele não está empregado, ele está na pista. Então, acho que eles podem fazer uma negociação, se tiverem a cabeça no lugar minimamente, ao contrário das bobagens que eles têm feito. Né? Agora, tem o seguinte, acho que esse é o grande problema. O Sampaoli tem um perfil também muito arrojado. Total, ele é um técnico, ele mexe no elenco, ele muda o sistema de jogo. Ele briga, ele pede contratação. A torcida do Flamengo Mimi não gosta de 3 zagueiros, que não gosta de 3 zagueiros. Ele põe 3 zagueiros, ele mexe no sistema, ele muda de posição. Agora... Ô Mauro, qualquer técnico sabe da paixão do Flamengo pelo Jesus. Qualquer técnico. Você não acha que qualquer treinador, inclusive o Sampaoli, pensa isso hoje? Daqui 2 meses o fantasma está livre. Eu acho que os caras confiam no taco deles, né? Acho que é bem isso. O cara fala assim... No sentido de multa. Não, eu acho que o técnico confia neles. Eles têm autoestima. Eles acham, não, eu vou fazer um trabalho bom lá e vão esquecer o cara enquanto eu estiver lá. Daqui 2 meses tem um problema. Eu acho assim, geralmente esses técnicos assim, eles têm autoestima. Os caras eles não acham que vão fracassar, eles acham que vão dar certo. E o problema do Flamengo todo é o quê? Ele contrata um técnico com uma mentalidade diferente, que vai chegar para fazer uma mudança mais profunda. O Vampeta deve ter trabalhado com vários técnicos de perfis diferentes. Tem uns caras que chegam e mudam tudo. Agora, se o grupo de jogadores ele tem uma força tal que ele pode resistir a essas mudanças, e os dirigentes são coniventes e paternalistas, não tem Guardiola que dê jeito, amigo. O cara vai chegar lá... Isso é um problema. Não vai ter saída. Eu gosto de citar o caso do Guardiola, porque o primeiro ano do Guardiola no Manchester City foi ruim.
Ele não brigou por título nenhum. Porque ele herdou aquele elenco. Pro ano seguinte já saiu uma barca. Levou Yaya Touré, É. saiu os argentinos lá, que tinha aquele lateral direito lá. O Zabaleta, foi Clichy, Sanhá, esse cara todo foi embora. Aí chegou a turma, o Nasri, foi todo mundo embora, chegaram os caras que ele queria, e aí ele começou a sua escalada de sucesso lá no futebol da Inglaterra. Quer dizer, primeiro ano foi assim, depois a coisa começa a mudar. Essa temporada o Cancelo era um destaque já há 2 anos, foi embora. Melhor Jogador do time. Do City na temporada passada. Então, algum problema ali interno houve, que eu desconheço qual tem acima, claro que Vamos se houve. enfrentar hoje, daqui a pouco. Exatamente, aí foi pro Bayern, ele mandou embora. Porque o cara tem força para isso. Então o jogador já sabe que se não rezar a cartilha ao técnico, é o que acontece no Palmeiras hoje. Algum jogador do Palmeiras vai ousar desafiar o treinador? Não tem a menor chance. Qualquer um deles não tem a menor chance. Vai espirrar. E eu acho isso certo. Se o cara faz um bom trabalho, o cara é competente e está comprovadamente fazendo o bem do clube, porque está levando a conquistas, a vitórias, não é um jogador ou dois que pode derrubar um trabalho consistente. Agora, como é que você faz um trabalho consistente se o que os jogadores fizeram no domingo passado foi uma vergonha, né? Vamos falar português, claro, né? Uma vontade tremenda. Aquilo ali, e 8 dias eles jogaram iguais. O mesmo sistema de jogo, jogaram de uma forma completamente diferente. Tem uma. Então é isso aí, nação. Vou ser bem breve aqui, bem rápido para encerrar aqui, né? O Mauro César Pereira deu as informações aí. O Flamengo, na minha opinião, concordo com o Mauro César, o Flamengo já vai para a Europa, lá para Turquia, já com não garantido. É quando você vai conquistar alguma mina. O não já é garantido, tu vai em busca do sim. Então é aquilo, o Flamengo já vai em busca do não, já tem o Sampaoli, vamos dizer assim, engatilhado porque tá livre no mercado. Tô dizendo engatilhado porque tá livre no mercado. A gente, torcedor, uma boa parte do torcedor do Flamengo, tá muito à mercê do JJ. Tudo que ele fez, o momento que a gente viveu do Flamengo em 2019 foi maravilhoso, mas aquilo não é garantia dele retornar e fazer bom trabalho. Ele pode sim retornar ao Flamengo e fazer um péssimo trabalho e aquela idolatria que ele tinha acabar. Óbvio que o treinador ele pensa nessa possibilidade, porque é muito difícil você retornar para um clube onde você é ídolo, fez um excelente trabalho e tu acaba tudo com aquela idolatria que você tinha. Tem essa possibilidade. Daí, quando ele voltou pro Real Madrid, teve 2 passagens pelo Real Madrid, ele conseguiu passagens vitoriosas, entendeu? Mas depois de ganhar título, principalmente as 3 Champions League, depois foi embora, entendeu? Então, dificilmente, o Zidane voltando pra lá, ele vai conseguir fazer o mesmo trabalho. E eu faço uma comparação aqui de clube com o Flamengo. Principalmente, o JJ voltando pro Flamengo, ele consiga repetir aquele futebol. Pode chegar, se aproximar? Pode. Pode contratar novos jogadores e conseguir repetir aquele futebol? Pode. Aí o Flamengo vai ter que investir, contratar jogadores mais jovens, ter os jogadores da base e ter um elenco mais encorpado. Jogadores. Então, pode conseguir? Pode. Mas aquilo não é garantia. Caso não consiga, aí aquele fantasma do JJ acaba, né? O Sampaoli é complicado. Não sou o Sampaoli não, mas... Tite, esquece. Dorival, eu acho que o Dorival, ele volta sim a treinar o Flamengo, mas não nessa gestão. Não nessa, possivelmente na próxima gestão que o Flamengo tiver, né? Mas aquilo, o Flamengo vai ficar à mercê entre JJ ou Sampaoli. O D vai ficar no Galo. Sinceramente, o Flamengo ele não tem opção no mercado. Vai ficar entre JJ e Sampaoli só. Dorival acho que não volta nessa gestão, atual gestão, só na próxima. Tite não treina mais esse ano. Acho que nem é o perfil do Flamengo. O D fica no Galo, então vai ficar entre JJ e... Vojvoda. O Vojvoda é um bom treinador, mas ele precisa de um trabalho a longo prazo. Eu acho que ele acabou de renovar o contrato também com o Fortaleza. Então, ou é JJ ou Sampaoli. Vai ficar nesses dois aí, sinceramente. Mas é aquilo, né? Infelizmente, se não for o JJ, Sampaoli vai ter que assumir, né? Eu vejo outro técnico no radar aí para comandar o Flamengo.